Os humanos voltaram para Pandora. O Jake juntou toda uma galera com um plano ousado de atacar a RDA no espaço. Vai explodir uma nova guerra em Pandora e já te adianto que isso vai começar no espaço. Os filhos do Jake vão se meter em um contra-jogo sinistro da General Francis e ainda vai rolar traição. Tem tudo isso nesse volume. Vem descobrir como foi o reencontro do Jake com os humanos. Se liga aí. Aê galera, estou super feliz aí com vocês, tudo comentando, deixando like, interagindo aí comigo, isso me deixa mais animado para continuar os vídeos aqui do canal para vocês. Muito obrigado a cada um de vocês. O primeiro vídeo ficou até um pouco mais longo aí que o normal, mas vocês receberam de braços abertos e isso foi muito legal, até abre aqui o meu leque de opções, né, para fazer vídeo para vocês. Mas é sempre bom assim migrar pelos que vocês gostam, então sintem-se à vontade aí para comentar, sugerir histórias, ou até mesmo algum tema aí diferente, né, dentro dos quadrinhos. Bom, sejam todos super bem-vindos aí ao HQJ, meu nome é John, e se liga na capa do capítulo 2 de The High Ground. Que loucura, hein, galera? Avatares e humanos batalhando no espaço, com o Jake ali no fundo, né? E mais ao fundo ainda Pandora, que coisa linda, hein? Olha essa pintura, cara, que é isso? Maravilhoso. Me dê uma mão aí, dedada no like e se inscreve, isso ajuda demais a melhorar o conteúdo aí dos vídeos pra vocês. Se vocês soubessem como isso ajuda meu trabalho aqui, vocês tinham feito isso quando o vídeo ainda tava carregando. Mas agora chega de enrolação, meus amores. Bora logo pra história. No último episódio de Avatar, The High Ground. Jake, estou grávida! Você sabe quem é o pai? A placenta estourou! Meu filho nasceu! Jake, os humanos estão voltando para Pandora. Agora foda. Oh não! O meu pai é um coronel Miles! Oh sim! Mas você não é como ele? Você é meu irmão? Peço que o conselho me deixe atacar o inimigo. Durante todos esses anos eu treinei o povo nave a lutar em gravidade zero e lhes ensinei os princípios de pedir truco quando estiver com o zap na mão. Olha, nós não ireis de irmos atacar aqueles que não eis de querer nos atacar. Não haverá golpe. Ô coisa, eu tô contigo, bora pra cima deles, manda esses caras aí tudo pra puta. Nossa, olha que legal, estamos andando por um campo de batalha abandonado, repleto de explosivos, armas e tudo quanto é coisa que pode nos matar. Cuidado, a nave está caindo. Meu ar está acabando. Atira o sinalizador que Jakeão vai nos salvar. Infeliz do cão, sai de perto da minha filha, seu desviado, coisa ruim. Mas você é minha mãe. Aí, seguinte, aqui quem tá falando é General Francis, demorou? Eu tô vindo aí pra pedir pra vocês com toda educação e simpatia pra vocês deixarem a base de Pandora, tá ligado? Porque eu tô com uma frota aí cheia de mano com cacetete de borracha e se vocês ficarem com frescura com nós vai bater no joelho até vocês ficarem igual uns vagalume azul. Temos que nos render. É por essas coisas que sua família faz churrasco sem você. Norm. O negócio é matar todo mundo. Fique agora com o volume 2 de Avatar, The High Ground. E bora lá, galera. Esse capítulo começa com o Jake ali e a Ney, né, tranquilo, observando as crianças dormindo, né, numa cabana ali. E tipo, o Jake tá tremendo já, porque ele tá com muito medo do povo do céu. O medo, assim, dele agora, nesse caso, é de estar errado, né, quanto ao ataque, né, pensando que ele pode acabar matando muita gente nisso. Tipo, mais ou menos o que rolou lá no final do primeiro filme, sabe? Nada muito fora do comum. E quem dá esse apoio moral aí, esse suporte pra levantar ele é a Ney. Agora já no outro dia já tá mais agitado, porque tem toda uma movimentação ali da base. Tá um clima meio tenso e não dá pra entender bem o que eles estão fazendo. Só que tipo, tem uma pancada de explosivo, né, que eles estão juntando ali. E quem tá responsável por tudo isso aí é a Meg. Não essa Meg, a outra Meg. Não, essa também não, a outra. Isso, essa aí. Mas fora isso, tem várias coisas acontecendo. Por exemplo, as crianças estão fazendo as malas para irem para as montanhas com o resto do clã, né? Como o Jake já tinha combinado lá com eles no outro capítulo. E o Nathan até fala, né, pro Jake para levar ele pra luta, mas obviamente, né, que o Jake não ia deixar ele ir, né? E aí coloca na responsa dele cuidar das meninas e do Loak. Mas cara, sério, essas primeiras páginas, apesar de estar tranquilo e calmo, tipo, é um clima muito pesado. E o Jake tá tratando as crianças tipo soldado, sabe? Mandando ir rápido, não perder tempo e tal. A Ney dá até umas broncas nele por causa disso aí. Só pra vocês entenderem o cenário, a Tuque deu uma demorada ali e ele já tava falando que ela tava atrasando o esquadrão. O esquadrão, cara, ele tava se referindo à própria família dele como esquadrão. E se liga nessa imagem aqui, ó. Eu não sei se foi de propósito, mas eu acho que rolou uma referência ao primeiro filme.
Muito legal, né, galera? Tem outras imagens aleatórias que aparecem vez ou outra aí que lembra bastante o primeiro filme. E já aproveitando para os mais atentos, já deu para ver que deu uma mudança aí na arte do primeiro capítulo pro segundo. Isso porque são outros caras agora que estão cuidando da arte e pintura. Tô deixando o nome aí, ó, pra vocês verem, mas eu vou falar melhor disso lá no final da história. Bora seguir. A Kiri tá dando um rolê com o Spider por ali e tipo, o Spider conta que ele vai ter que ficar com o Nash, que é o pai adotivo dele, pra quem não lembra, né? Mas aqui ele fala que na verdade eles têm que ficar juntos, porque eles são órfãos de guerra, não sei o que, aquela frescura. E ele meio que começa a ir com ela, mas aí o Nash aparece de um lado e o Jake do outro. E embora esse primeiro volume lá tenha sido meio lento no começo, né? Esse aqui a bagunça começa desse ponto, porque o Nash pega o Spider para levar com ele e o Jake pega a Kiri, meio que já separando os dois. Só para ficar mais claro, eles não podem ficar juntos porque o Nash entrou naquela listinha de rendição lá da General, lembra? O clima do Jake com o Nash é até meio estranho, tenso nessa hora. Mas aí ele fala que, tipo, cara, não leva pro pessoal, mas eu tenho um filho pequeno, né? Que é o moleque de sangue dele, sem ser o próprio Spider, né? E ele tá com a esposa dele com medo, cara, dos perigos de Pandora. É algo até aceitável na situação dele, porque na real, cara, ele acredita que o Jake não pode vencer a RDA e ele quer proteger a família dele. Então o Jake até que entende o cara. O Spider, obviamente, não quer ir, mas o B.O. mesmo tá com a Kiri, porque a hora pra isso aí e fala, meu, o Mowgli ali é da nossa família, cara. Você vai fazer isso mesmo? Deixar levar ele? E a Ney já se mete também, falando que ele não é família. Em resumo, a Kiri sai dali correndo, toda abalada com a separação. O Jake e a Ney ficam até preocupados com ela. Mas o foco mesmo é dar um futuro para as crianças, porque agora com a volta da RA pode ser complicado, né? E apesar dela sair correndo, depois ela reaparece ali com a galera indo pras montanhas, então meio que não dá nada. Aqui nem tem nada muito interessante pra contar pra vocês. Basicamente é só o Jake falando que vai acabar com a RDA pra sempre, enquanto o clã vai se movendo ali pras montanhas. Agora à noite tem uma curiosidade boa pra contar pra vocês. O Jake tá com a Mate e ela tá explicando pra ele que tipo, Ewa não tá de acordo, né, com o uso de aço para fazer mal a outros seres vivos, etc. Então tem todo um ritual ali de purificação do espírito do Jake, né? Porque ele, a Moat disse, né, que toda vez que ele dispara uma arma, é como se ele desse uma facada no próprio corpo, manja? Tipo um veneno no coração. Cara, rola todo um momento ali de tortura, cara. Ele se prendendo em uma corda e a corda tá presa na biqueta do farol, cara, e puxando para cima ainda. John, mas por que ele tá fazendo isso aí? Pra se conectar com a dor, cara. É sério isso, tá? Isso tá no quadrinho. Tipo, é alguma forma ali que serve pra ele não esquecer, né? O que ele perdeu, né? Contra, né? Lutando contra a RDA. Tipo como uma motivação, sei lá. É meio cabuloso esse momento. E eu sei que existem algumas coisas parecidas na vida real, né? É uma curiosidade bem diferente sobre o povo nave, né? Só que imagina esse Carvalho passando numa tela de cinema. A sessão que eu fui no Caminho da Água tava cheia de criança, rapaz. Pensa no trauma. Bom, mas enfim, né? Depois desse momento aí, já de manhã, com o sol do Ceará no talo, o Jake tá verificando as últimas coisas pro lançamento. E a essa altura, toda a base já foi evacuada pra montanha, né? E quem guiou a galera foi a Moat, incluindo as crianças, tá? Só quem não foi mesmo aí foi a galera que resolveu se entregar. Então a nave começa a bater as asas e eles vão pro espaço. Lembra que eu falei que o clima tá tenso, né? Então, aqui ele fica mais tenso ainda, porque a Ney e o Jake estão se observando e ninguém fala nada. E lá na Terra, a Terra que eu tô falando Pandora, né? Lá em Pandora, dá pra ver a Moat ali observando o rastro da nave. E esse momento inteiro, cara, não tem diálogo. Você consegue sentir a angústia da galera. Mas aí que tem o pulo do gato, porque o Loak, a Kiri e a Tuktiri deram um olé na Moat e foram para uma daquelas árvores lá, porque a Kiri queria fazer a Tsahrilu, aquela ligação, né? E a Kiri na verdade levou a Tuk porque a Tuk estava na responsa dela e o Loak veio meio de penetra, né? E ele até fala ali que é perda de tempo, né? Fazer a ligação, pedir para eu ajudar, né? Contra a RDA. Mas aí a Kiri manda a real. Meu, deixar o Spider pra trás, eu não vou deixar ele. Cuida da menor aí, que eu vou lá buscar ele. Aí ela mete o Icaro no meio das pedras e ruma a base, deixa os dois pra trás. Cara, o capítulo mal começou, já tá dando ruim, vai vendo. Ali no espaço, a galera tá de olho nas 10 naves, né? Pode contar, tem 10 aí. E tipo, os caras tão tudo armado com tecnologia de ponta. O Norby tá até tenso, porque o treinamento que eles fizeram era para uma batalha com uma nave, não 10. E se liga no tamanho da nave do Jake em comparação à nave da RDA. E olha que a nave do Jake cabe uma galera, hein? Pensa no tamanho da frota desses caras. A general até entra em contato ali, avisando que eles vão abater os caras, né? Se eles se aproximarem. E o Jake já entra na comunicação também, avisando que quem tá invadindo é eles.
Só que aí a Francis nem liga muito pra ele não, fala que vai passar o rodo neles. Só que aí o Jake pega um aparelhozinho e começa a mostrar pra ela umas fábricas lá de Pandora que era da RDA e que agora tava cheia de explosivo. E aí ele fala: Ô Moranguinho, seguinte, tu vem me perturbar numa quarta-feira, dia de feijuca, cara. Eu não tô de papo, eu tô pesado, com sono. Mais tarde ainda ia rolar o baile funk da igreja. Então me ataca, que explode. Envia o 747 pra minha casa, que explode. Me chama de terraplanista? Explode. Você tá entendendo, Mortadela? Tá bom, doce de leite. Explode aí, que eu desço em Pandora e até quem não anda vai correr de mim por lá. Ok, então é o seguinte. Aqui tem eu, minha patroa e o Josh, que é nosso piloto. Bora bater um papo aí na nave, resolver esse impasse, tirar o encosto? A general pensa um pouquinho, né? O Charles está até do lado dela. E tipo, eles não querem perder as fábricas. Então ela manda uma nave para transferir o Jake, a Ney e o Josh, né? Para a nave dela. Só que antes dessa transferência aí, na nave do Jake, o Norm tá falando que eles morderam a isca, que porventura era justamente botar o Jake na nave deles. E lá na nave da General, eles estão falando que negociar com o Jake não é uma opção, mesmo o Charles reforçando que eles precisam das instalações. E saca só, eles recebem uma mensagem de Pandora, do Nash, o pai adotivo lá do Miles. Ele fala que recebeu a mensagem que a Coronel mandou e aceita o acordo. Já tá se formando outro grupinho de RDA dentro de Pandora, vai vendo isso aí. Mas, pô, cara, o Nash, meu, ele ajudou o Jake em vários momentos e agora deu a cara a tapa, meu. Nossa, e vocês vão ver que isso aqui só vai piorar. O Jake manda aquele discursinho básico, né? Ah, é melhor morrer do que perder a vida. Pra encorajar o povo ali na nave. Até fala que vai pagar um rodízio de Outback depois pra galera quando tudo acabar. E quando eles estão quase indo pra outra nave, adivinha quem foi o condenado que a Neytiri encontrou dentro de uma caixa do lado da sala de supositórios ali da nave? O Neteia, meu Deus. A criatura deu um perdido na Moat antes mesmo das outras crianças e se infiltrou na nave. Aí tem todo aquele papo lá, o Jake maluco com ele, a Ney falando que eles não podem continuar, o moleque falando que é um guerreiro, que quer lutar, porque ganhou seu Icrã, faz parte do povo, toda aquela frescura. E a essa altura não tem mais como desistir, eles já estão no ato ali. Então o Aikoi se oferece para ficar de olho no menino. Ou pelo menos eu acho que é o Aikoi, né? Não dá pra ter certeza aí com essa roupa. Eu tô indo mais pelo espeto no nariz. Pausa rápida. Lá na Terra Pandora, né? A Kiri chega até a base, chama o Spider pela janela. E só pra vocês saberem, quando ela chegou à base, o Loak e a Tuk vieram atrás dela pra ajudar, né? Então assim, tava todo mundo ali quando o Spider se trocou, né, e saiu pra fora. Até que é bonitinho ver essa mini força-tarefa da Kiri pra salvar o menino. A gente vai, assim, entendendo mais a importância que o Spider tem pra ela, né? E até ajuda a entender mais alguns pontos aí do segundo filme. Agora voltando lá no espaço, a nave auxiliar se conecta com a do Jake. Presta atenção aqui, hein? Eles entram nessa nave e pouco antes do Jake se encontrar com os humanos, eles dão um sinal pro Norm que libera o povo nave por uma escotilha. E eles vão flutuando ali, né, pelas bordas da nave, longe da vista humana, né, e de outras naves. Cara, do lado de dentro, o Jake tá meio que sendo revistado ali com a Ney e o clima tá muito tenso, cara. Esse volume 2 é só tensão. O Jake até relembra ali da vida humana dele anterior e tal. A Ney se exalta quando tentam pegar o arco dela. Só que a própria general libera a Ney ficar com o arco. Ela estava preocupada mesmo assim deles estarem carregando algum tipo de explosivo, que não era o caso. Então foi mais uma revista mesmo. Mas rapaz, ela deve ter uma boa tecnologia defensiva para não se preocupar com um arco e flecha de um nativo que treinou desde a infância. Isso aí mata, velho. Galera, isso aí vai rolando e o clã que tava dando a volta na nave já tá saltando para outra nave. E lá em Pandora o negócio tá fedendo, porque enquanto as crianças estavam deixando a base, o Nash encontra eles. Lembrando que ele viu a casaca, hein? O Loki até fala que eles estavam saindo dali, que não queria problema, mas aí o Nash pede ajuda deles para assistirem ele fazer uma demolição. E aí as crianças inocentes, né, vão com ele e ele prende a gurizada toda dentro de uma sala, com exceção do Spider, né, que ele acabou segurando e deixou preso em um outro quarto ali. A essa altura, cara, o Nash já virou um traidor. E o pouco vínculo que ele tinha construído com o Spider já se perdeu. Lá na nave da General, o Jake e a Ney tiram os capacetes e tem um cidadão ali que deve ser tipo o primeiro oficial, sei lá. Ele vem querer demonstrar autoridade, pede pro Jake tirar o capacete, os comunicadores e tal. Aí o Jake dá aquela provocada básica, né, falando que se ele perder o contato com a equipe dele, né, a parada toda explode. Aí o cara ainda manda umas ameaças pro Jake, falando que ele nunca vai sair daquela nave. Mas no final, meu, não acontece nada não, é só tensão mesmo. E finalmente eles vão falar com a General Francis. Lembrando que o clã continua seguindo ele em volta da nave.
Pessoal, aqui eu não vou me alongar. O Jake apela pro emocional, falando que não quer ver morte de boas pessoas, de ambos os lados, pede pra general ir embora. Obviamente que ela recusa, e a conversa tem um tom bem estranho, cara. Ela não soa como uma ameaça, de nenhum dos dois. Mas o que se sente é que qualquer hora vai sair tiro. Só que o Jake, ele tem uma outra proposta. Vocês se lembram do Nubitânio, né? Aquele metal lá que eles buscavam no primeiro filme? Então, o Jake foi ligeiro com isso aí. Ele guardou toda a reserva que os humanos coletaram durante o tempo em Pandora, e essa parada valia alguns trilhões, sabe? E ele deixou tudo isso aí guardado em uma nave abandonada ali próximo deles, no espaço mesmo. E é óbvio que cheio de explosivo para ele poder barganhar. Aqui o negócio é business, né? E o Jack fala, mano, cata esse negócio aí e vai embora, velho. Não perturba nós. Vocês têm tanta coisa boa lá na Terra. Pô, tem aquele mano lá da Bengala, eu esqueci o nome, Kid alguma coisa. Tem forró arrasta chinela, tem a Mia Khalifa. Rapaz, vocês têm o chiclete da tiazinha, TV Globinho. Mas a general continuou sem papo, então o Jake dá um sinal e explode a refinaria de Pandora. A galera vendo isso aí no telão já fica doida, aponta a arma pra ele, aquele mano folgado já coloca a faca no pescoço da Ney. Só que o Jake fala que ele só explodiu a refinaria, mas tem outros lugares legais lá pra não mandar pelos ares, né? E o povo andando pelo lado de fora. A essa altura, a general começa a ficar mais maleável com o Jake. Aí o Jake até fala que poderia sugerir, né, uma exploração mais controlada de Pandora, longe de locais sagrados, etc, blá blá blá. Mas isso não seria viável, porque não dá pra confiar na RDA. E o povo se posicionando do lado de fora pra atirar. Tá esquentando. Em terra, a Meg, aquela mina que explodiu lá a refinaria, tá pronta pra sentar o dedo também. Só tá esperando o sinal do Jake. Até que... Bau! É ela que toma um pipoco. E pelas costas ainda. Do Nash, velho. Do Nash. Quer dizer, não ficou claro se foi ele ou o amigo dele, mas vocês entenderam. Aí ele liga pra general e fala, ó, tomamos controle da base, desarmamos umas bombas tudo aí, em troca de anistia, conforme combinado agora há pouco, quase ontem. E já dá um toque aí pro Jake, que eu tô com as crianças dele. Meu irmão, aí se melou tudo. A Ney e o Jake entram em desespero quando vê as crianças. E que banho de água fria, melou todo o plano. O Jake e a Ney são rendidos e o Nash ainda avisa que eles têm um plano de ataque contra a nave da general. Então ela manda já uma galera lá em volta ali, procurar outras naves, coisas do tipo. A Frances já mete a pistola na cara da Ney. Nossa, a frase ficou estranha. E ela começa a ameaçar ela, falando que vai matar ela, os filhos dela, se o Jake não se render. Então o Jake já entra em contato com o Norman na hora e se liga nesse momento. Isso aqui acontece muito rápido. Ó, o Jake fala no idioma nave com o Norman para os humanos não entenderem. Meu, e aí? Tá na mira? E aí o Norman fala, a Ney tá com a peruca na frente. Ney, vai um pouquinho pra esquerda aí. Aê, tá na mira. Fogo! Nossa, cara, aqui eu vou dizer pra vocês, o clima já tava tenso. Agora endoidou de vez, já começa com uma grande explosão ali na nave da general, que o povo colocou explosivo pelo lado de fora da nave. E aí tem vários naves também, sniper, atirando sei lá de onde pra dentro da nave, tudo ao mesmo tempo. A Ney dá uma porrada na Frances, ela cai por ali, o Jake chuta o mano folgado e já solta as mãos que tinham prendido. E aí ele pega uma pistola e dá dedada, nossa, ainda tem a Ney dando madeirada nos caras. Meu, dá um tiro no Jake, ele usa um capacete de escudo, e isso tudo rola muito rápido, até eles conseguirem sair por uma comporta por ali. Aqui é muito corrido, e do lado de fora da nave, os caras da RDA estão saindo para verificar a nave também, enquanto o Norman vai explodindo mais coisa. E aí o Jake vai correndo dentro da nave com a Ney e o Josh, né? E a ideia deles é chegarem a uma parte da nave que tem umas armas auxiliares. E ele vai sempre comunicando o Norman também do que tá rolando ali dentro da nave, né? Caso ele precise de algum apoio. Aí se liga, um meliante da RDA solta uma piada, falando que o Jake não seria capaz de destruir todas as naves. E aquele loirinho folgado se toca que sim, o Jake pode destruir geral com as armas da nave contra as outras naves. Então eles já vão pro lugar dessas armas auxiliares, prevendo que o Jake deve estar indo para lá. Talvez não pareça, mas a essa altura meio que o Jake tá mais no improviso do que na estratégia, viu? Claro que rolou um plano quanto a isso, de pegar as armas da nave, né, pra usar, algo do tipo. Não exatamente isso, mas rolou, né? E o povo nave continuou do lado de fora, quando a RDA aparece. E aí aqui a luta se expandida, é mais paulada e nave atirando flecha. E meus amores, dentro da nave não tá mais tranquilo que lá fora não, tá? Porque a Ney tá zerando uma galera conforme eles vão avançando ali pelos corredores. E junto com o Norman ainda dando aquele apoio, metendo as balas entre os vidros. E eles vão nesse ritmo até chegar numa salinha onde eles botam o Josh pra hackear o sistema de armas da nave. Aí o Jake vai causar o terror de verdade. Rapaz, o chicote estralando ali do lado de fora, até que do nada dá uma baita de uma luz ali,
Parece até que nasceu um sol do nada no meio da batalha, mas na realidade é mais nave da RDA se aproximando. O Jake até manda o Norm sair fora, até porque o moleque dele tá no meio da batalha, pra quem se esqueceu. Mas o Norm se recusa e continua pipocando a RDA. E o Jake fica insistindo, mano, sai daí, cara, ó, já tô indo também, aqui dentro deu ruim, não conseguimos. Opa, entrei! Josh grita do nada ali, aí o Jake já abre um sorrisão Kogachi, né, e começa a mirar nos pontos chaves ali da nave. Só que a alegria de nave dura pouco, né, antes mesmo deles atirarem, a parada toda ali explode. Já entra os mano atirando, nem mata os caras, e aí o Jake faz essa cara de cão arrependido aqui, ó, e fala pra abortar a missão, sabe por quê? Porque o Josh, nosso carequinha hacker do bem que ajudou a corromper o sistema inteiro da nave ali, já era, meu parceiro. Ventilou, virou defunto, foi dessa pra melhor. E todo mundo ali fica com cara de cebola podre. Porque agora esquece, cara. Apesar do Jake não ter destrinchado o plano com a gente, nesse momento dá pra ver que uma das poucas coisas que não podia acontecer era perder o Josh. Provavelmente ele era o cara crânio ali da equipe. Então o nome já começa a ir pro ponto de extração com o Aikyo e o Nitenha. E certamente que o Neytenha vem com aquele papo. Não, meus pais ainda estão lá, não sei o que, vamos voltar. E o Jake e a Ney tentando meter o pé dali e metendo bala nos pele rosa que aparece. Claro que eles acham uma abertura, né? Claro, com a nave toda lascada de rombo das bombas. O Jake manda a posição pro Norm e pede 2 capacetes também, porque no meio dessa confusão toda aí, eles acabaram perdendo os deles, né? E só pra vocês saberem, o povo nave é resistente, então eles aguentam um tempo legal aí sem ter o ar para respirar, né? E eles estão no espaço sem capacete. O Jake vai até comentando, né, da dificuldade que ele tem de respirar, né, durante o quadrinho. Aí enquanto o barraco tá rolando de nave com o humano, o Neytenha tá procurando os capacetes com o povo morto que tá boiando no espaço. Dia bem tranquilo, né? E não é uma tarefa fácil não, tá? Porque os capacetes estão tudo detonado. E só lembrando, né, que assim, o Neytenha, ele acabou de virar adulto, né? Então ele é meio que criança. E o fato de ter uma cabeça morta dentro de um capacete pode perturbar, né? A essa altura, aquele loirinho sangue ruim que tava mexendo com o Jake reaparece com o grupo dele e quase acerta um tiro na Ney. Só que ela consegue desviar e o Jake tava escondido ali, né? E numa cena muito top, ele aparece atrás de um escombro e tome-lhe bala. Esse capítulo aqui é totalmente diferente de tudo que vocês já viram em Avatar. Fala a verdade. É tensão e guerra. Deixa aí nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês e eu respondo tudo. Até porque não tem muita coisa pra responder. Então comenta alguma coisa aí, pô. O pai tá carente aqui. Ajuda aí. Mano, os caras atiram neles também, se escondem. Depois eles reaparecem ali e lá fora o negócio continua feio. Ah, John, nem tá tão feio assim. Não é? Só de referência pra vocês. O Neytenha, ele até consegue encontrar um capacete em bom estado. Um só. E o preço foi quase tomar uma facada pelas costas. Só não rolou porque o Aikyo estava ligeiro por ali. O Jake reencontra o loirinho do mal de novo e os dois saem na mão. Tem uma luta legal ali. Rolou até umas referências da batalha contra o Coronel Quaritch. Mas na verdade não rolou nada muito especial não. É o Jake puxando o cabelo do cara e o cara puxando o rabo do Jake. Até que a nave de extração chega. E já chega botando moral com um torpedo aéreo, nem sei se o nome é esse, né? Em direção à nave. Acho que esqueceram que o Jake e a Ney tá lá dentro, né? E por falar nisso, o Jake toma umas bordoadas, quase morre enforcado, mas no final eu nem entendi direito o que ele fez, mas tipo, ele morde a roupa do cara e cria tipo uma bolha, né, em volta do corpo dele, e aí o meliante morre sufocado. Se não foi isso, foi um peido bem violento. John, mas e a Ney? Cadê a Ney? Cara, a Ney tava na batalha com mais um mano lá daquele mini grupinho dele, né, do loirinho. E a nave de extração avisa que chegou, né? E precisa saber onde eles estão, tal. E aí, cara, a essa altura ela já deve ter recolhido, né? Todos os naves que estavam à deriva. Então a Ney mete uma flechada na lataria da nave ali para eles poderem localizar ela. Só que tipo, o Neytenha só conseguiu um capacete, lembra? Então alguém vai ficar sem. Aí eu nem sei o que rola aqui, cara. Dá um clarão de luz, tipo como se alguém, como se eles estivessem sendo transportados pela parede, algo do tipo, sabe? E eles já aparecem, cara, desacordados no meio do espaço. Quem vai pegar eles lá é o Aikyo com o Neytenha. Aí o capacete vai pra Ney, né? Claro. E, rapaz, a tecnologia de Avatar é tão avançada que tem umas coisas que fica até difícil de entender o que tá rolando aqui nesse quadrinho. Observação, ou do inglês, pay attention aqui. Pouco antes do Jake e a Ney saírem da nave, aparece um corte rápido daquele loirinho do mal voltando a respirar com a ajuda de um amigo dele.
Eita, o cara tá vivo ainda. Gente ruim não morre fácil assim, né? O coronel que eu diga. Bom, eles levam ali, né, o Jake e a Ney pra nave, saem dali na velocidade da luz de volta a Pandora, né? E já na nave da General, com todo o caos que rolou, o Charles meio que fica até feliz, né? Por eles terem ido embora. E fala que a prioridade deles é estabilizar a nave. Mas a General tá com ódio puro, né? Com tudo que aconteceu agora há pouco. E ela fala, meu, me arruma uma nave aí que nós vai invadir Pandora agora. Então, com o fim da guerra espacial sendo a vitória, né, da RDA e o clã voltando para Pandora, se dá início a uma nova invasão a Pandora. E não só isso, temos também o fim do volume 2, meus amores. Mas calma que tem mais um volume antes dessa história finalizar, com muito mais coisas para acontecer. Eu já fiz até uma prévia aí para vocês, então dá uma olhada. E no próximo volume de Avatar do High Ground. Papai, acorda. Deixa eu dormir, moleque. Temos que sair daqui. Miles! Quieto, vambora. Mas de novo, o que você tá fazendo aqui, Netinho? Cuidado, vamos cair no mar. A base de Pandora agora é nossa. Vou caçar as crianças. Mandaremos os soldados mais bem treinados e também mandaremos... O que foi isso? Corre! É um esquadrão de Pincher! Jake! Temos que encontrar as crianças. Fogo! Eles estão ali! Nós estamos cercados. Coração forte. Jake, o que nós vamos fazer agora? Temos que deixar um like no vídeo, curtir e nos inscrever. E mandarmos para pelo menos mais 3 amigos antes que saia a última parte desta história. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vocês são 10, galerinha. Espero que todos tenham curtido o vídeo aí. Tenham uma ótima semana, final de semana, ou sei lá em que parte da semana que você tá. E como sempre, se vocês quiserem ver mais detalhes desta história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço em todos vocês, nos vemos no próximo vídeo e tchau!